Olá, está começando mais um programa Bloco Cripto. Eu sou Rodrigo Tolotti, repórter do Infomoney, e hoje aqui eu recebo dois convidados especiais. O meu xará, Rodrigo Miranda, que é coach neurofinanceiro, e o analista-chefe da XDEX, Fernando Urich. Obrigado pela presença, pessoal. Obrigado. Bom, eu sei que vocês seguem umas, não vou dizer linhas diferentes, né, mas usam técnicas diferentes para analisar o mercado, né? Então vamos começar já vocês dois explicando como cada um olha para o mercado cripto, que indicadores vocês costumam observar, se vocês olham notícias ou só gráficos, como é que é? Quem quiser começar aí. Pode começar com o Fernando. Então vamos lá. Bom, primeiro obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui falando com o Rodrigo Tolotti, Rodrigo Miranda. E eu acho que, na verdade, as técnicas são complementares, né? No meu caso, eu como não sou trader, não costumo tradar, eu opero o mercado, mas com uma visão e com uma abordagem muito mais de longo prazo, e até nunca foi meu viés tradar, né, seja day trade, seja single trade. Eu sou muito mais oportunista com posições de longo prazo e com menos movimentações na minha carteira. No meu caso, o que eu acabo olhando mais é realmente a parte de fundamentos. No caso de criptomoedas, eu procuro entender como está a tecnologia, quais são os desenvolvimentos no momento, como está a saúde da rede, do ecossistema. E também o que eu sempre digo que é o outro lado da moeda, o mercado tradicional, como os bancos centrais estão conduzindo política monetária, como o cenário global pode acabar repercutindo de forma positiva ou não na cotação do Bitcoin, das demais criptos. Então eu acabo tendo essa abordagem mais de fundamentos. Mas eu gosto de, por exemplo, gráfico, análise gráfica, adoro, sempre utilizei gráficos para, inclusive, pode me auxiliar muitas vezes na análise de fundamentos. Mas como eu não sou operador do mercado diário, eu acabo não fazendo muito uso dessa ferramenta. Mas quem sabe usar, eu acho que consegue complementar muito bem e consegue ter muito mais sucesso, inclusive, operando o mercado, né? E aí que eu deixo pro Rodrigo. Acho que ele usa mais os gráficos. O meu foco é mais o gráfico, foco bastante no gráfico, e eu uso a análise fundamentalista como acessório. Então é o inverso do Fernando, né? Hoje eu vejo muitas pessoas debatendo, às vezes até no próprio mercado de cripto, que é um mercado muito incipiente ainda, né, está amadurecendo, as pessoas debatendo o que é melhor. A análise fundamentalista, o hold, né, o longo prazo ou o curto prazo. Eu acredito que você tem que ter uma estratégia muito bem definida. Uma parte ele tem que estar no longo prazo, agora uma parte você pode especular no curto prazo, para você aproveitar oportunidades. O mercado é um mercado de alta volatilidade, você tem algumas janelas de oportunidade e por que não você não aproveitar? Então, eu trabalho dentro dessa janela, que é aproveitar oportunidades de curto e médio prazo. Legal. Mas não deixo o longo prazo também, eu tenho minha carteira de longo prazo. Legal. No mercado cripto, né, nas comunidades, a gente vê muito pessoal, não, vai a 10 mil, vai a 50 mil, não sei. Vocês têm alguma meta, alguma coisa que vocês acabam olhando, ou vocês não, acho que principalmente o Urich que olha momento mesmo, vai indo pouco a pouco, dependendo do noticiário, dependendo dos fundamentos, e eu sei que na análise técnica a gente tem as metas, né, os indicadores, mas acho que não também, 10 mil, é momento a momento, dependendo do cenário. Vocês chegam a olhar para algum número mais longo, mais para lá, ou não? Vão momento a momento mesmo, com tranquilidade, vendo como é que está o mercado? Cara, assim como acabo olhando mais de longo prazo, eu tenho alguns targets, eu já vou falar ele, que o pessoal vai estar curioso. Mas sim, tem alguns targets, pode ser até um pouco simbólico. Mas uma coisa importante, isso que o Rodrigo falou, tem até, é quase que não apenas em ações, tem muito do buy and hold, né? É o hold da ação. O cara se abraça na ação e fica por décadas, que é o caso do Buffett. Sim. O Warren Buffett, se ele pudesse não vender ações, nunca ele não venderia. Mas mesmo no caso de ações, e especialmente em criptoativos, como foi o caso do Bitcoin lá em 2017, 2018, nem sempre o buy and hold é a melhor estratégia. Porque pode ser que em dado momento, cara, o mercado pode estar esticado, isso a análise técnica pode indicar, isso alguns dados fundamentais também da tecnologia, da rede, do ecossistema, analisando o livro de ofertas de exchange, analisando vários indicadores, você também pode chegar à conclusão, acho que agora o mercado se excedeu. Cara, comprar agora, buy and hold agora,
tudo bem, mas vai ser buy and hold para 10 anos. Sim. Você pode entrar num momento muito ruim. Então mesmo o buy and hold tem que ter cuidado, porque em alguns momentos talvez o mais correto seja sell, wait, and then buy and hold. Ou seja, venda, espere e depois você recompra e segura mais. E aí falando de target, como eu procuro fazer essa análise mais longo prazo, e o Bitcoin é um ativo difícil de valorar, como é o caso, contrastando com ações, porque não tem rendimento, não tem fluxo de caixa, então você não tem essa metodologia consagrada para poder avaliar. Não tem como você ver a alavancagem operacional, o balanço da empresa. Exatamente, não tem tudo isso. É uma commodity, é como ouro, e assim como ouro também não tem uma metodologia consagrada até hoje, depois de milhares de anos. Então, em virtude disso, qual é uma comparação interessante que a gente pode fazer? Pô, se o Bitcoin é uma espécie de ouro digital, um ativo anticrise, anticíclico, e eu acho que ele tem esse grande potencial e pode ser isso, ainda não é, acho que ainda é incipiente, mas tem esse potencial. Se ele pode ser esse ativo, vamos comparar ele com outro ativo, como o ouro, que é um ativo de proteção há décadas, séculos ou milênios. E a gente olha o mercado total, o valor de mercado total de ouro, é na casa dos 8 trilhões, agora até mais porque subiu o preço nos últimos meses. Se a gente imaginar que 5% do mercado total de ouro, que é os 8 bilhões, então 400 bilhões de dólares, vamos dizer que isso migre para o Bitcoin, isso colocaria o Bitcoin acima de 20 mil dólares. Será que isso é um preço possível? Cara, para mim é plenamente factível. E eu diria mais, é que é o meu target. Eu acho que, dado tudo que está acontecendo no mundo, o cenário de mais afrouxamento monetário pelos bancos centrais, eu diria que enquanto o preço não chegar a uns 100 mil dólares, eu não reviso as minhas premissas. Eu acho que esse vai chegar esse ano? Cara, acho que não vai chegar esse ano. Não dá. Acho que não tem como saber. Não tem. Mas eu acho que mas não. A probabilidade é bem pequena. É bem pequena. Hoje, Mas é possível nos próximos anos? Cara, acho que é. Acho que é possível. É bem possível. Um dos indicadores que a gente utiliza ali no gráfico tem a extensão de Fibonacci. Então, quando tem um rompimento de uma máxima histórica, você tem como fazer uma extensão de Fibonacci, ver quais são pontos, né, os primeiros pontos. Se romper os 20 mil dólares ali, os próximos pontos estão entre 30 a 32 mil dólares. Né, e depois 45, depois 60 e por aí vai. Eu tenho um jargão que eu brinco com os alunos, que é beber um gole de cada vez. Se eu pego essa água aqui e bebo tudo de uma vez, eu posso me engasgar. Então, o ideal do mercado é você realizar uma parte do lucro e outra parte você tentar pegar a simetria. Então, por exemplo, quando teve essa grande baixa, que foi até 13.200, eu gravei um vídeo no canal em outubro que eu falei sobre isso. Quando chegasse 13.200 eu ia voltar a comprar ali. E eu consegui comprar num valor bacana, meus alunos também. E quando ele chegou ali próximo dos 7 mil e pouco, eu realizei a metade. Então, a partir de agora, eu não tenho mais risco, porque o que eu tinha colocado eu já tirei do jogo. Agora, a outra metade eu posso esperar e ver até onde vai. E dentro dessa probabilidade, nos tempos curtos, eu posso fazer algumas estratégias, seja de day trade ou de swing trade. Então, a gente vê graficamente, analisando o gráfico, que ele está fazendo movimentos parecidos com o que ele fez anteriormente, que foi movimentos de 2015, 16, né, e 2012, 2013. E se isso realmente acontecer, a gente pode ver sim o Bitcoin romper nos 20 mil, e aí vai acontecer novamente o que aconteceu em 2017, né, o famoso FOMO, as pessoas desesperadas para querer entrar no mercado, porque quem não se atentar que o melhor momento para você entrar ou investir no mercado é quando ninguém quer, que é aí que você tem que estudar, tem que se dedicar, tem que buscar informação, e não quando está na euforia. Exato. Porque normalmente os mercados de euforia é final de festa. E quando você chega no final de festa é muito ruim, Rodrigo. Você chega lá, de repente você não vai ter mais bolo, não vai ter guaraná, não vai ter cerveja, você nem água da bica vai ter, entendeu? E o pior é que você ainda vai ter que ajudar o dono da festa arrumar a festa. Então, sobra tudo para você. Sobra tudo. Quem chegou no final de 2017, por causa das notícias, comprou lá no pico. E aí, será que essa pessoa que é buy hold, será que ele teve emocional, será que ele teve estômago para ver o mercado caindo 85% e ele ter segurado? Acho que poucos tiveram. Acho que poucos tiveram. Né? Então, é o equilíbrio. É o equilíbrio. Porque aquela pessoa que está comprado há 3, 4 anos, 5 anos atrás, está tranquilo.
A pessoa estava com preço médio em 1.800, 2.000 dólares. Então, se caiu a 3.200, ele não estava perdendo ainda. Mas e a pessoa que comprou a 20 mil dólares? Será que ele teve estômago para ir até 3.200? Então, por isso que é importante buscar esse equilíbrio do buy hold e também da estratégia do curto prazo, médio prazo, para que você não fique... a sua conta, né? Você deixa a sua conta em risco e a probabilidade, as possibilidades do mercado esteja desfavorável para você. Eu até ia perguntar essa coisa do emocional mesmo, né? O Rodrigo, eu sei que toca bastante nesse assunto, assim, essa questão, assim, primeiro o que a gente sempre falou aqui é estudar o assunto. Não adianta você querer entrar no mercado sem fazer a menor ideia do que você está investindo. Mesmo que você saia do Bitcoin e vai para alguma outra, você tem que entender qual é aquela. Não é tudo igual, não é a mesma coisa. E aí num mercado desse que é volátil, é de um risco maior, né? Como que a pessoa faz para ela saber a hora que ela tem que segurar, a hora que ela tem que vender, a hora que ela tem que comprar? Como é que vocês veem isso? Eu acho que, na minha cabeça um pouco, eu acho que a questão é também, conforme você estuda e entende do assunto, você tem a sua estratégia. Correto. Eu acho que não é abraçar a estratégia até o fim, mas é entender que você não pode simplesmente também largar a sua estratégia de qualquer jeito. Não é qualquer coisa que acontece, você vai lá e muda a estratégia. Se você entende do assunto, você vai seguindo e vai saber. Você vai saber que é a hora de sair ou a hora de entrar. Acho que vai muito nessa linha, vocês concordam com essa? Esse ponto aí, Rodrigo, que você falou é muito importante. Porque, por exemplo, na questão do trade em si, quem vai fazer day trade ou swing trade, quer especular, a pessoa tem que ter muita humildade. Muita humildade. E às vezes a arrogância... A pessoa, por ser muito inteligente, entender muito de números, entender muito de gráfico, ele não tem a sensibilidade de reconhecer assim, calma, eu perdi. A perda no curto prazo não significa que você é uma pessoa fracassada. Eu fui uma das primeiras pessoas no Brasil a falar sobre stop, trava de segurança, e quando eu falava assim, stop é o seu melhor amigo. Porque quando você stopa num determinado ativo, você está protegendo o seu capital, tu sabe que tu vai perder até aquele máximo ali. Só que tem vezes que a pessoa ele fica com uma ideia fixada e ele acredita até o fim. Quer ver um exemplo? Em 2018 eu acreditava ali, no início do ano, que poderia continuar subindo e chegar nos 100 mil dólares. Mas quando chegou em junho, eu já mudei totalmente. Falei, gente, olha só, não dá mais. Não é para subir, a tendência é cair mais. Só que teve pessoas continuando batendo na tecla, porque vai nos 100 mil dólares no final do ano. Vai 100 mil dólares no final do ano ou início do ano de 2019. E muita gente entrou comprado ali. A hora que não era para entrar comprado, porque o gráfico estava numa tendência. Uma coisa básica, a gente aprende a não operar contra a tendência. Sim. Então, às vezes é importante você ter humildade para saber, não, calma aí. Eu estava com essa estratégia, estudei, fiz o dever de casa, mas calma aí, o mercado está totalmente fora dentro daquele plano. E aí você sai. Por quê? Às vezes a pessoa chega, entra na operação do day trade. Deu errado, vira o quê? Swing trade. Ou seja, ele entrou na operação para ficar um dia. Sim. Só que deu errado que ele fez, não quero perder, agora vai virar swing trade. Tudo. Aí no swing trade está errado, o que ele faz? Não, agora não vou querer perder também, vai virar hold, um hold forçado. Aí se a moeda virar zero, sabe o que ele faz? Eu não conheço a moeda, ela nunca existiu. Exato. Desse jeito a pessoa não vai perder nunca, né? Tem que ter uma estratégia, né? Eu acho que talvez a melhor dica é saber entrar corretamente. Porque depois que entrou e se entrou com a mão errada, botou o capital que não podia, arriscou o dinheiro que não era para botar em risco. Já começou mal. Com um viés de curto prazo. Cara, que tô precisando... Que nem, às vezes a gente vê cliente que, preciso comprar não sei o que, ou pagar um curso, ou enxoval do filho... quero botar essa grana para ver se eu consigo dobrar em um mês para poder comprar. Cara, não. Você vai perder tudo. Sim. Ou vai acabar se vou pegar um dinheiro emprestado no banco para poder ver se dobra e eu pago o banco. Então, entrar da forma correta já eu diria, é um grande passo de sucesso para evitar uma perda. Porque depois vira essa briga emocional com o próprio cara. Porque a emoção influencia muito quando ele entra errado. Demais. Muito. E ele vira torcedor do ativo. É o cara que tá na roleta. Ele tá mais torcendo do que analisando. Ou o trade do torcedor ou o trade do milagre. Ai, meu Deus do céu, se for da sua vontade, Senhor, isso vai subir. Aí o cara fica olhando, vai, Deus, me ajuda. Esse negócio de emoção, eu lembro em 2017 que eu fiz no fim, naquela disparada lá,
Eu fiz uma matéria com o Ulrich e ele falou, eu tava lá no título, não fazia o menor sentido verdade, aquela alta. Sim. Não era a hora de entrar, O Ulrich não começou tava... a falar ali próximo dos 14, na realidade um pouquinho antes, mas quando chegou nos 14, 15, aí ele decretou, gente, tá muito esticado, né? Foi muito rápido, inclusive, muito... um dos motivos de eu ter realizado uma grande parte do meu capital ali foi quando eu vi esse vídeo do Ulrich ali. Então, né? Porque eu tinha a questão da análise técnica ao meu favor, só que eu não tinha passado por essa experiência, estava novo no mercado, e aí entra a humildade de novo, eu comecei a modelar outras pessoas que tinham mais conhecimento do que eu dentro daquela área. Então, você falou, teve outras pessoas lá de fora que também falaram, eu falei, não, calma aí, eu acho que realmente faz sentido. E aí eu comecei a abrir mão do orgulho para poder entender um pouquinho mais, de forma mais racional, deixar o emocional de lado, e realmente eu vi que estava muito esticado. E aí você entra naquela questão, poxa, calma aí, eu já estou com lucro muito alto. Para que ser tão zoiudo, né? Realiza uma parte do lucro, protege, outra parte deixa o negócio andar. Não precisa sair totalmente. Precisa sair todo mundo. E não é fácil ter a frieza da análise do negócio quando você também é parte interessada e você está envolvido no negócio. Então, realmente conseguir se distanciar e analisar friamente, cara, pô, será que isso não é um movimento normal de preço? Isso aqui realmente já mostra uma exuberância irracional, e achar que dos 20 vai para os 100 em 2 semanas, não dá. Mas quando você está ali envolvido, está no meio, você também está... Óbvio que você se empolga, você está vendo o seu ganho, ele, pô, cresceu 2 vezes, 3 vezes, 4, 5 vezes, cara, crescer 5 vezes. É muita coisa, 400%. Sim. Então você começa... Deu 2.000% num ano. Isso. Então você também se envolve, acaba se envolvendo emocionalmente. Por isso que é importante ter essa disciplina e não se apegar ao investimento. Cara, eu olho o Bitcoin, acho uma invenção revolucionária, acho fantástica. Vai estar, na minha opinião, está transformando o mundo e tem muito ainda para se provar e para trazer benefícios para a sociedade como um todo. Mas quando você olha apenas como um ativo, calma, você tem que saber analisar. Não dá para você levantar uma bandeira e ficar no fanatismo. Exato. E você morre com o negócio. Porque isso acontece em qualquer ativo. Quando você compra uma ideia, a sua mente não quer ser incoerente. O ser humano não quer ser incoerente. Então, quando você toma uma decisão, você vendeu primeiro para você aquela ideia. Claro. E aí, quando você está dentro do processo, você não quer ser incoerente. E às vezes você morre com aquela ideia até o fim, não tem humildade para reconhecer. Não, calma aí, pera lá, deixa eu dar 2, 3 passos para trás, ampliar o gráfico, o zoom, para analisar o mercado. Então, por exemplo, uma das coisas que eu fiz na época, além de eu ter ouvido alguns profissionais mais da área fundamentalista, eu também vi no gráfico que o volume financeiro não estava subindo proporcional. Aquela alta não fazia sentido. Proporcionalmente o volume não funcionava no mesmo nível. Então, você chegava ali, pegava alguns indicadores de volume, você via, pô, se algum grande player vender isso aqui, meu Deus do céu, não vai ter base para segurar esse preço. E foi o que aconteceu, né? A primeira queda, ele aconteceu em menos de 24 horas. Caiu 35%, 40% em menos de 24 horas. E depois subiu um pouquinho. Mas depois voltou tudo de novo, né? Então, é ter as informações que te auxiliam para que você possa equilibrar isso. E o ideal que eu vejo que dá muito certo no mercado, que grandes fundos agem e investem, é você realizar uma parte do lucro. Né? Pegar a simetria a longo prazo, você não sabe até onde vai o ativo. Né? Quem investiu na Magazine Luiza não sabia que ia 30.000%, quem investiu no Bitcoin no início não sabia. Quando eu investi em dezembro de 2016, eu não sabia que ia dar 2.000 e poucos % no ano. Se eu vendesse tudo de uma vez, ou se eu não realizasse lá no topo também, parte do topo, que eu não achei, né, o topo, não tem como achar o topo, eu não teria realizado lucro, eu não teria tido lucro, ou não teria tido o mesmo resultado que eu tive. Então, é buscar esse equilíbrio. E aí que entra o grande desafio, Fernando, a questão de equilibrar o emocional. E isso a pessoa só adquire estando no jogo, se permitindo. E para estar no jogo, você tem que investir aos poucos. Porque quem vai com muita sede perde todo o capital, aí desiste do mercado, bota a culpa no mercado, e aí não tem oportunidade de pegar um grande trade, pegar uma grande assimetria no ativo, porque ela desistiu no meio do caminho, né? Isso é importante, né? É o famoso skin in the game, né? O pele em risco. Você só aprende colocando o seu na reta. No começo você tem que estudar, mas depois não adianta, você pode estudar, cara, você pode ler todos os livros e concluir todos os PhDs possíveis. Enquanto você não pôr aí. Mas você só aprende no mercado arriscando a pele. Não tem outro jeito. E aí, aproveitando, vamos passar um pouco
o cenário atual, né? A gente viu ali algumas arrancadas pontuais, principalmente começos de mês ali, né? No fim do primeiro semestre. E agora a gente vê um preço um pouco mais estável ali, patamar dos 10, 9, 11, fica andando por ali. Como é que vocês veem o cenário atual, né? A gente agora tem os futuros, né, da BACT, tem pessoal falando que isso vai impactar bastante, o preço ainda não andou, não mexeu muito, né, nem para cima nem para baixo. Como é que vocês estão vendo esse cenário, tanto do ponto de vista dos gráficos, quanto dos fundamentos, assim, né? Vou falar dos fundamentos então, rapidinho. Eu acho que nesses últimos, acho que as últimas 3, 4 semanas, talvez até um pouco mais, o mercado deu uma lateralizada. Sim. Ensaiou um repique do Bitcoin, aí voltou, depois ensaiou na semana passada uma alta das altcoins, aí o pessoal já falou alt season, a temporada das alts, mas logo voltou, e até hoje, a gente está gravando nessa segunda-feira, 23 de setembro, deu uma leve queda no Bitcoin e até baixou dos 10 mil dólares, aliás, que é aquele suporte sempre simbólico. No gráfico, aí eu vou deixar para o Rodrigo falar, mas é sempre um patamar simbólico, né, 10 mil. A BACT, eu acho que ela já vem, acho que sendo precificada na cotação do Bitcoin, porque é uma notícia que já tem quase um ano, talvez um ano já, ou mais, eu acho. Sim. Ela ficou, a data inicial, que 23 de setembro era o início dos contratos futuros, e é o primeiro contrato futuro de uma empresa regulada que vai ser liquidado fisicamente ou digitalmente, né, que terá a entrega do Bitcoin. O da CME era só cash settle, liquidação financeira. E sem dúvida que para longo prazo eu acho que isso tem um papel muito importante. Mas acho que o que tinha para ser precificado, o mercado já está no preço. Mas o que é importante realmente é uma visão mais de longo prazo com relação à BACT, porque quem está por trás da empresa é a Intercontinental Exchange, que é a dona da Bolsa de Nova York. Sim. Pô, é o principal mercado acionário do planeta, que gira dezenas de bilhões de dólares dia. Então é um fato muito, muito importante e vai inserindo o Bitcoin, porque no caso é só o Bitcoin que ela tem contrato futuro de custódia, vai inserindo o Bitcoin na infraestrutura do mercado tradicional também, em termos de custódia, de contrato futuro, até em termos de pagamento para o consumidor ou aceitação por comerciantes, porque a BACT, o pessoal até hoje não tem falado muito, mas a proposta dela é completa. Compra do ativo, negociação com contrato futuro, custódia e pagamento também. Tanto que um dos parceiros nessa empreitada é a Microsoft e a Starbucks. Então acho que, dito tudo isso, eu ainda vejo como um potencial mais de longo prazo e talvez já tenha sido realizado o buzz todo desse lançamento. Pegando esse exemplo aí do Fernando, eu acredito muito em você começar a buscar o rastro do dinheiro. Pessoas que estão num jogo de jogar bilhões de dólares, né? Os caras jogam um jogo bem grande. É evidente que eles têm consultores, analistas, informações que nós, pessoas comuns, não temos. Então, essas empresas elas não entrariam para esse jogo se realmente o Bitcoin fosse uma bolha, pelo menos a curto prazo. Sim. Se Bitcoin fosse uma pirâmide, se o Bitcoin fosse uma coisa ruim. Eles não colocariam o deles, né, na reta. Então a gente tem que partir desse pressuposto. Quando a gente estuda a estratégia da BACT, o que ela vai entregar no futuro, o potencial é gigantesco, né? Porque isso pode abrir campo para o mercado institucional. Eu acredito que o mercado institucional já está no mercado, porque o mercado de balcão nos últimos 12 meses cresceu bastante. Então o que a gente está vendo hoje nas exchanges não é o real. Né? Não é o real quando eu digo assim, não é apenas o único caminho. Existe um mercado de balcão por trás que vem aumentando gradativamente. Se você olhar as grandes carteiras também de longo prazo, vem aumentando, não está diminuindo. Né? São carteiras milionárias. Né? Então, a gente tem que analisar isso, a gente tem que começar a pensar, calma aí, se essas pessoas estão começando a investir nesse mercado, por que será que eles iam investir nesse mercado se o negócio não fosse bom? Né? Aí, analisando para a questão da parte técnica, se você analisar movimentos de 2012, 2013, 2015, 2016 e o que está acontecendo agora em 2019, que foi inclusive por isso que eu dei o setup nos 3.200, ele está fazendo o mesmo movimento, é a mesma coisa. Então ele tem uma grande possibilidade de testar ali os 7.500 a 7.700,
ali vai ser exatamente o 0,61 da FIBO, porque a gente está analisando uma pernada só de alta, que vai de 13.200 até 13.900 e pouco, quase 14 mil. Se tocar ali no 0,61 e o mercado proteger, tem uma grande possibilidade de dar uma alavancada ali, porque o Bitcoin é meio que uma mola, né? Quando a gente analisa o gráfico, né? Ele bate ali num ponto importante, ele sobe com muita rapidez. Ele demora, mas quando ele sobe com muita rapidez. Por isso a importância da tomada de decisão, porque quando você entra em pontos estratégicos, como o Fernando falou, de saber o momento para comprar, você protege muito o seu capital e controla o seu emocional. Porque o teu risco-retorno é o seguinte, se você perder, tu perde pouco, se você ganhar, tu vai ganhar muito. Então, quando eu entrei ali nos 3.200, meu stop estava nos 2.800. Então, eu ia perder no máximo, sei lá, 6%, 7%. Mas qual era a minha possibilidade? 100%. O primeiro alvo era 100%, né? Que eu, inclusive, falei no vídeo, com antecedência, né? E o próximo alvo era 200, 300, 400, enfim. Aí é infinito, porque para cima é infinito, né? Para perder, tu vai perder 100%, mas quando está subindo é infinito, né? Então, se você tem essa estratégia, você tem uma probabilidade maior, né, de no longo prazo você ganhar. Graficamente, no diário, ele está fazendo um triângulo descendente, tem uma tendência de cair, está batendo certinho ali na LTB, ali no diário, está caindo. Se ele continuar nessa pegada, por mais que está demorando, tem uma possibilidade muito grande de ir ali nos 8.500 e depois os 8.700. Só que é o seguinte, o Bitcoin é um ativo totalmente diferente de qualquer outro ativo. Sabe, ele faz uns chibarais, faz umas lutas diferentes, engana aqui, vai para lá, vai para cá. Então, assim, pensar realmente médio e longo prazo, entender a estratégia de diversificação e saber o seguinte, que a longo prazo ele tem muito mais vantagens, muito mais probabilidade de subir do que cair. Vai subir? A gente não sabe. Mas hoje está muito mais favorável. Se a gente pensa na BACT, se a gente pensa no rave que vai acontecer no ano seguinte, né, que é um ponto importante, né, toda vez que meses antes do rave tem uma alta, porque vai diminuir a oferta e a demanda se mantendo vai fazer com que o preço aumente. Então, enfim, tem muita coisa bacana aí a favor, né, do Bitcoin. Legal. Bom, e para a gente finalizar então aí, o que vocês têm para dizer para quem está começando, né? A gente falou análise fundamentalista, análise técnica, deu um pouco aí do cenário atual, falou aí, está um pouco lateralizado com potencial, mas quem nunca investiu nisso, não faz ideia de onde começar, já tem que aprender um monte de coisa de gráfico, ou não, é estudar mais a tecnologia, é mais entender o que é, como surgiu tudo isso, para ir aos poucos, como vocês falaram, tem que pôr skin in the game, tem que pôr, mesmo que seja muito pouco, né? Não precisa entrar com muito. Como é que, quais as dicas de vocês aí pra gente fechar? Eu vou dar umas, aqui depois o Rodrigo complementa. Eu acho que é tentar primeiro mudar até o psicológico do investidor, porque é difícil isso e bastante insistir nessa tecla. Do tipo, cara, tá subindo pra caramba, agora que eu vou entrar? Não, é o contrário. Talvez agora seja o momento de não entrar. Analisa o mercado, entenda melhor o que está acontecendo. Espera respirar um pouquinho. Espera respirar. Isso vale para qualquer ativo, mas especialmente o Bitcoin, porque como o Rodrigo falou, é esse ativo mola que dá umas disparadas, às vezes muito mais pronunciadas. E o outro também é o contrário, quando está caindo, o pessoal, cara, está caindo. Não, agora, ou não vou entrar agora que vai cair mais. Vai cair mais. Aí eu vou esperar cair mais. Quer achar o fundo. Quero achar o fundo. Como foi nos 3.200, teve gente achando que é para $1.000. Exato. Aí não vou entrar agora, ou tá caindo, ninguém mais quer saber desse negócio, nem vou entrar porque o preço tá em queda, então nem vale a pena olhar. Então é tentar mudar, quase que parece que é a resposta automática das pessoas. Tá subindo, sai do padrão, vou comprar. Sai do padrão. Exato. É engraçado, né? Como parece que isso funciona apenas em investimento, né? Se a gente for na rua e olhar uma concessionária, vem agora, o preço do carro subiu 200%. Ninguém vai comprar. É o contrário, é quando vem o desconto que você compra. Mas no mercado financeiro parece que o pessoal só quer comprar quando tá caro. Pô. Exatamente. Então eu diria isso, tentar mudar um pouco a forma de pensar quase que intuitiva. Pegando esse exemplo aí, o que a gente tem que pensar é o seguinte, é que às vezes, mesmo um ativo subindo e você acreditando que está caro, ele pode continuar subindo e ele não voltar mais. A gente não está falando que você não deve entrar. O que a gente está falando é que você tem que esperar
o respiro do mercado, a confirmação, porque o mercado trabalha por ondas, por isso a importância de você estudar gráfico, porque o mercado trabalha por ondas, né? Então, tu imagina quando a Magazine Luiza foi lá, subiu 200, 300%, valia centavos e valeu, sei lá, R$1, R$2. Aí a pessoa ficou esperando até agora, sabe? O Bitcoin, quando a pessoa foi lá, investiu $2 e ele chegou a $20. Ah, tô rico. Mas logo depois o negócio foi para $1.000. Então, é buscar esse equilíbrio. Agora, essa base de não comprar só porque está subindo e não vender só porque está caindo é essencial, né? E sempre cuidar com notícias, com euforia, porque quando vai para essa linha não é muito legal. E uma outra dica é comece com pouco. Sim. Porque a grande sacada não é a quantidade, é a mudança de hábito. O que faz a pessoa sair de um mindset de gastador para um mindset de investidor é a mudança de hábito. E mudança de hábito você não muda com R$1.000, R$10.000, R$100.000 ou $1 milhão. Você muda com qualquer valor. É aquele valor que faz sentido para a pessoa. Se faz sentido você R$30, R$40 investir, invista R$30, R$40. Mas muda o hábito. Porque é isso que vai te fazer se tornar uma pessoa milionária lá na frente, uma pessoa de sucesso, falando do mercado financeiro em si. Porque se você pensar assim, só vou começar a fazer quando tiver dinheiro sobrando, não vai fazer nunca. Não vai fazer nunca, entendeu? Então, a mudança de hábito, ela começa o quê? Através do hábito diferente. E hábito diferente é começando com o que você pode fazer a partir de agora. Porque o hábito é comprovado, ele muda a partir de 21 dias. Então, se você começar a partir de agora, mesmo que você não goste, racionalmente você não gosta, você não está afim, mas se você chegar ali todo mês, em vez de você pegar R$30, R$40 e comprar hambúrguer, comprar um lanche, você pode pegar esses R$30, R$40, faz um cadastro lá na XDEX, vai lá, compra lá os seus R$30, R$40 em Bitcoin, já está começando a mudar o mindset. Já está saindo do mindset de gastador para investir. E é isso que vai te levar lá na frente a poder pegar uma simetria, pegar um ativo que vai te dar um ótimo lucro e de repente mudar a sua realidade financeira. Mas começou como? Com a mudança de hábito através de um passo simples, que está dentro do recurso que a pessoa pode. Bom, muito bom, acho que foi uma baita aula aqui, né? Tanto fundamentalista, gráfica, acho que muita coisa para o pessoal aprender. Quero agradecer a presença de vocês. Então, bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então aguardem que nas próximas semanas a gente tem novidades aí do Bloco Cripto, do novo formato, algumas mudanças. Por hoje a gente vai ficando por aqui, obrigado e até mais.